Ok, essa é uma alternativa, né? Você programar de ter filho aqui, mas vai que você tá morando aqui e você tá numa situação irregular, ou você tá como turista, ou como você tá como estudante, e você acabou engravidando e por circunstâncias você não vai voltar pro Brasil e vai ter filho aqui. Como é que funciona, né? O custo é alto assim também, só tem essa possibilidade de fazer no particular. Tem como fazer um plano de saúde. Então, primeiro de tudo, gente, eu moro na Califórnia, então assim, eu vou citar o que acontece aqui na Califórnia, pode ser que seja diferente em outro estado, então é legal você se informar no estado que você tá. Mas, geralmente, o estado, ele fornece planos de saúde para as mamães que não têm essa condição financeira de pagar um parto nesse valor. Você dá entrada no próprio social, no próprio prédio da Social Security, que é a segurança social deles aqui, e com alguns dados como informação de renda e tudo mais, você consegue um plano de saúde e você tem todo o pré-natal e todo o parto coberto pelo governo sem muitas dificuldades, tá, gente? Isso eu tô falando aqui na Califórnia, mas cada estado é diferente, talvez faça uma avaliação diferente. Umas coisas que são importantes a gente salientar. Bom, entrou uma lei nova agora, que se você utilizar de algum desses planos de saúde, o governo automaticamente barra seu pedido de cidadania futuro. Então, digamos que você tá numa situação que vai se regularizar. Você engravidou de um americano e nesse período vocês vão casar e você vai pedir cidadania. Se você utilizar esse plano de saúde do governo hoje, o governo automaticamente barra o seu pedido de green card e cidadania aqui. Então você vai ter que optar em deixar o seu filho com o seu pai, como o pai americano aqui, ou você vai voltar pro Brasil, ou então o seu pai, o seu marido, namorado, o pai do seu filho autorizar você a levar o filho pro Brasil, o que é bem difícil, principalmente se vocês se relacionarem com pai americano, tá, gente? Então não vão confiando nisso, eles raramente vão liberar vocês de levar o filho de vocês pra fora do país, e aí vai ficar uma questão meio difícil, porque vocês vão estar irregular aqui, às vezes vocês vão ser pedido pra deportar, e aí, enfim, tem várias histórias bem tristes em relação a isso, de mamães que brigam pela guarda dos filhos, porque não conseguiram autorização pra morar aqui, e os pais simplesmente não autorizam o filho a ir pros Estados Unidos. Aliás, a ir pro Brasil. Então tem que ficar bem atento com esse tipo de questão, porque faz muita gente sofrer. E a justiça aqui, ela é igual pra mãe e pro pai, não existe essa questão de que a mãe tem mais direito ou o pai, não. Quando se separa, a primeira opção da separa é a guarda compartilhada, que é ao mesmo tempo com o pai e com a mãe. É diferente no Brasil, que no Brasil as mães, elas têm mais preferência, né, na educação dos filhos e na criação, principalmente quando criança, depois eles podem escolher. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos os direitos são iguais para a mamãe e para o papai. Vamos falar sobre algumas questões bem pontuais. Obrigações dos pais aqui. Caso você more aqui, o seu filho nasceu e você mora aqui ainda, tem algumas obrigações pontuais que os filhos, que você como pai, você tem que obedecer em relação ao governo. O governo pede pra você dar um mínimo pra um filho aqui. Então, primeira questão, o filho precisa ter um quarto só pra ele, você não pode morar numa casa, quarto e sala ou coisa parecida. Então precisa ter um quarto individual, você precisa ter tempo suficiente pra botar o seu filho pra dormir 8h30 na cama. Se você trabalha à noite, por exemplo, uma guarda compartilhada e você trabalha à noite, eles não querem saber, você tem que estar 8h30 em casa pra botar o seu filho na cama, ou então você pode perder a guarda pra outra parte. Eles são bem incisivos nisso, assim. Não pode faltar escola, eles fazem acompanhamento de escola, de faltas. Não pode faltar consulta médica, o governo é informado caso vocês faltem a consulta médica. Então existem algumas exigências que fazem com que os pais sejam realmente bem responsáveis em relação a cada parte da vida dos filhos. Nas escolas é bem solicitado a presença dos pais em eventos, final de semana. Então, assim, vou dizer pra vocês que existe um envolvimento geral da sociedade em relação à família e a filhos. Eles fazem com que isso aconteça obrigatoriamente. As escolas, o governo, tudo mais. Eu só acho super interessante porque é uma forma de você garantir uma boa infância, né? Uma boa infância é uma boa forma de garantir um adulto feliz aí pra frente. Agora vamos falar sobre algumas coisinhas diferentes em relação a parto, pós-parto e tudo mais. Bom, pra começo de conversa, gente, se você tá grávida de um menino aqui, você vai ser questionado pelo seu médico se você vai querer fazer aquela circuncisão, que é aquela cirurgia no pênis, na pele do pênis, né? Porque aqui praticamente 99% dos americanos, eles fazem essa cirurgia, é uma questão de saúde. Então aqui é bem normal. E uma questão que não é normal aqui é a questão do brinco no bebê. Então a Lindsay, quando ela tinha 2 meses, eu já botei o brinquinho nela e eu ia nos parques, a gente passeava e ficava todo mundo assim, meu Deus, ela é tão novinha, já tem brinco. Então pra eles é super, uau, jura?
E pra nós é bem normal, né, gente? Você seleciona o hospital que você vai ter o filho. Os hospitais oferecem um tipo de um tour onde você conhece todas as partes do hospital. E para você se familiarizar um pouco mais e sentir onde é que você quer ter o seu filho, né? Isso eu acho bem interessante. Eu não sei se isso existe no Brasil também, mas foi algo que me deu bastante conforto ao escolher o hospital onde é que eu fizemos o parto da Lindsay aqui. Uma outra questão bem pontual também, o tal do parto humanizado aqui é lei na Califórnia, que é a questão da mamãe escolher praticamente não, ela escolhe tudo que se passa no parto, desde a temperatura, da luz ambiente. A música que vai tocando, a posição que ela quer ter o filho, se ela vai querer tomar anestesia ou não, tudo. Você recebe uma lista de mais ou menos 3 páginas, onde você responde tudo que você quer em relação ao seu parto. Então, se você quiser que tenha piscina no quarto, pra fazer dentro da água, se você quer bola, se você não quer, as mamães aí vão entender essas questões. Mas existe essa questão aqui que ela é lei, o parto humanizado, né? Que é a mamãe escolher 100% de tudo que acontece no parto do seu bebê. Uma outra questão, gente, quando você faz os exames de gravidez e você descobre que você tá grávida, no mesmo momento eles perguntam se você quer ter o bebê, que caso você não queira, eles já te encaminham pra uma sala ali mesmo pra você tomar 2 comprimidinhos e fazer o aborto, que também é legal aqui na Califórnia. E é algo que me deixa um pouco desconfortável falar, porque eu não tenho um posicionamento muito definido em relação a esse assunto. Então é um assunto que eu fico um pouquinho cuidadosa de tomar, mas eu acho que eu quero trazer isso pra vocês também, porque é um fator que acontece aqui, é uma realidade daqui. Então se o bebê tem ali menos de 3 meses, eles acabam dizendo pra você que fica mais fácil, porque é só tomar esses 2 comprimidos e, né, deu. Assim que o bebê nasce, eles fazem além do exame do pezinho, eles fazem uma investigação genética, aqui na Califórnia, que também isso é por lei. Essa investigação genética vai rastrear uma série de 7 doenças que você pode futuramente vir a ter, né? O seu bebê, no caso. Desde alguns tipos de câncer, diabetes, enfim, são 7 doenças no total. E eles fazem esse rastreamento genético e você pode colher o resultado depois de 1 mês de nascimento do seu filho. Caso tenha algum ponto fora da reta, você recebe inclusive uma carta em casa para você levar para o seu médico e começar um tratamento antecipadamente para prevenir algum tipo de doença futura. Isso também é lei aqui na Califórnia. A certidão de nascimento da criança é feita dentro do hospital. Então nasce, os pais já estão ali, já dão todos os dados e dentro de 3, 4 dias você recebe a certidão de nascimento do bebê em casa, que é um certificado bem bonito, assim. Durante o pré-natal existem aulas de parto bem interessante. O papai acompanha, tem aula específica com o papai, de massagem, de posição, como é que ele pode me ajudar na hora do parto. Eu falo papai porque no meu caso foi um papai, né? Foi o Dadá, foi quem me acompanhou, mas pode ser um acompanhante. Eu quero que a minha mãe me acompanhe, eu quero que uma amiga... enfim, seja como for, você pode escolher. Essa pessoa, ela vai ter aulas também em relação a isso e é incluso no pré-natal e é tipo uma das questões obrigatórias assim no pré-natal. Bem legal, a gente aprendeu bastante. Inclusive, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais detalhado sobre o meu parto específico, eu tenho um vídeo que fala só sobre ele aqui no canal. Eu vou colocar aqui no final desse vídeo pra vocês assistirem, é bem divertido e aí fala especificamente de como é que foi o parto da Lindsay com o médico Dr. Pinto. E só para começo de conversa, a Lindsay nasceu nas mãos de uma enfermeira. Ela foi super apressadinha. Olha ali o vídeo que vocês vão se divertir. Todos os bebês aqui na Califórnia, quando nascem, eles recebem uma pulseira, que é um tipo de um GPS de rastreamento, as mamães também. Então, se o bebê fica longe da mamãe, ou ele passa por qualquer determinada ala do hospital, dispara um alarme no hospital inteiro. Isso é uma coisa que deixa a gente, assim, um pouco mais tranquila, né? Por lei, o bebê não pode sair do seu lado. Eles deixam isso bem alertados. O bebê só vai sair do lado da mamãe caso exista algum problema e precisa ir para uma incubadora. Fora isso, nenhuma enfermeira pode tirar o bebê do nosso lado. É bem pontual essa questão e eles gostam de reforçar isso bastante para não ter nenhum tipo de perigo de sumiço, né? Gente, eu acho que é isso. Acho que é isso as questões que eu queria trazer pra vocês. Queria contar um pouquinho pra vocês como é que funciona o parto aqui. Espero que tenha ficado bem esclarecedor o vídeo. E caso vocês tenham mais alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo... Oi, gente, escreve pra mim, tá bom? Não esquece de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal, tá bom? Beijo grande, até a próxima.